Olá, meu nome é Hugo, tenho 19 anos e sou percurseiro 2025. Hoje eu vim apresentar a vocês o Museu de Arte do Rio, mais conhecido como MAR. O MAR fica aqui na Praça Mauá, aqui no centro do Rio de Janeiro, na região conhecida como Porto Maravilha. É formado por duas partes. Uma parte é a Escola do Olhar e a outra parte é o Palacete Dom João VI. Então eles fazem essa conexão entre o passado e o futuro, representando que o museu transmite essa questão de continuidade. Desde a sua criação, o museu tem como missão ser um espaço de aprendizado e um pouco da história da cultura brasileira. O MAR continua sendo um espaço vivo, um museu que olha para o passado, compreende o presente e olha para o futuro. Oi, meu nome é Luana, tenho 17 anos e faço parte do Percursos Formativos 2025. Todo ano, o Museu de Arte do Rio, a Coliga e a Juve Rio selecionam jovens do Rio de Janeiro para uma imersão artística cultural dentro do MAR. Os jovens selecionados passam por todo o museu entendendo seu funcionamento e os seus bastidores. Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago e vou contar pra vocês a minha real experiência de como eu achava que seria o percursos formativos. Na real, eu achava que seria muito chato, pois percursos formativos têm o significado de desenvolvimento de competência e conhecimento. E ainda mais por ser no museu, achava que seria aquelas aulas chatas, no padrão da escola, entende? Em que queríamos ficar escrevendo, anotando tudo numa sala de aula, e teria provas e testes e coisas do tipo. E pensava que o que eu aprenderia ali não iria agregar em nada na minha vida. E posso contar um segredo pra vocês? Meu primeiro interesse foi por causa da bolsa, claro. E o segundo foi por ser um museu que eu nunca tinha visitado. Então achei que seria muito bom conhecê-lo e saber como é que realmente funciona. E teve um processo seletivo em que fizemos entrevistas e tal, conversando com outros alunos que estavam concorrendo à vaga. E eu fiquei muito apreensivo e me senti muito lisonjeado em ser escolhido pela vaga. E agora aqui estou eu. E resumindo, achava que seria algo muito mais formal. Oi, meu nome é Daniel. Vou contar como foi minha experiência aqui no Percursos Formativos. No começo eu confesso que achei que ia ser muito entediante, ia ter um monte de regras e um monte de coisas complicadas para entender. Só que eu estava enganado. Porque no começo eu pensei que, pelo fato de ter participado da entrevista e ter visto o edital, eu pensei que ia ser uma coisa mais ficar sentado numa cadeira, copiando o que uma pessoa colocou num quadro ou assistindo um slide que algum professor passou. Foi como se fosse uma reunião com umas pessoas que eu não conheço. E como foi com pessoas que eu não conhecia na época, eu fiquei desconfortável. Tanto que na minha mente eu ficava, eu não vou passar. Mas independente da entrevista, enfim, percurseiro. Oi, meu nome é Yasmin, eu tenho 18 anos. Oi, meu nome é Vanessa, eu tenho 20 anos. Oi, meu nome é Guilherme, tenho 16 anos. E aí, como que foi pra vocês o início do percursos formativos? É que no início, quando a gente chegou, estava nessa sala aqui mesmo, aí quando eu entrei assim, eu achei meio esquisito, porque tinha uma roda assim. Aí eu achei que fosse tipo aquela coisa de escola, sabe? Fileira de cadeira, um quadro. Aí chegou um monte de gente, chegou o pessoal da Coliga, chegou o pessoal aqui do MAR. Aí chegou a Mari, aí veio com o vídeo dela, fiquei um pouco de vendo assim no começo, mas a gente viu como é que ela é de verdade. Eu achei que fosse totalmente diferente do que realmente é. Aqui a gente conversa com um monte de pessoas e não era nem um pouco disso. Eu tinha até separado um caderno pra usar aqui, mas foi nem um pouco disso que aconteceu. No início, eu fiquei um pouquinho apreensiva, porque eu cheguei um pouquinho depois do início. Então eu fiquei bastante nervosa, o lugar é um ambiente novo. Eu nunca tinha vindo nesse museu aqui, no MAR, antes. Então pra mim foi tudo diferente. No começo eu fiquei nervosa por conta das pessoas, né? Porque de primeira impressão todo mundo tava muito quieto, não tava assim, descontraído, entendeu? Aí eu fiquei tipo pensando, será que a gente ia ficar até o final do curso assim, sem olhar um pra cara do outro? Super nervosos, e também fiquei com as pessoas que vinham na frente, porque eu acho que você tem essa impressão de são professores, então eles vão ser sérios. Mas não, foi super legal, super descontraído todas as aulas das pessoas, foi muito legal. De início, o que vocês mais gostavam? De início eu gostei muito da diversidade, o público profissional daqui é muito diverso e isso fez com que eu me sentisse representada, sabe? Por ser um lugar novo e tal.
O que eu mais gostei no início foi as dinâmicas nas aulas, né? Porque além do que a gente aprendia na teoria, a gente também tinha a prática, que era ir para o museu, que era também fazer alguns exercícios dinâmicos dentro de sala. Então isso foi bem legal. Além da comida também, né? O que eu mais gostei aqui foi a hospitalidade. De todo mundo no museu, assim, sem exceção. Todo mundo recebeu a gente muito bem. E durante todo o curso, claro. Oi, gente, meu nome é Cauane, tenho 18 anos e vou falar as dificuldades que a gente enfrenta para vir para o museu. Os percurseiros enfrentam para vir para o museu. Bom, vou falar de algumas aulas que foram adiadas. Uma delas foram do curador Marcelo Campos e da Andréa, que é museóloga do museu. Teve que ser adiada por conta de uma operação que teve e a gente teve um curto período, né, com o Marcelo Campos e não teve aula com a Andréa, infelizmente. E também vou falar sobre um dia que ia ter o passeio do Museu do Flamengo. Os percussores estavam muito animados para ir. E nesse dia, no dia mesmo, exato para ir, não teve, porque teve operação e não dava para sair de casa, é perigoso. Então, optamos por remarcar, né? A gente remarcou, a gente ficou triste e tal, mas depois deu tudo certo. E fora outras aulas que teve, que não deu para vir, né? Também teve um dia que a gente estava aqui no museu, fazendo a aula, tudo direitinho, e na hora de a gente ir embora, que é 6 horas, teve alguma coisa, no meio que operação na Cidade de Deus, né, que estava tudo fechado, não dava para passar carros, nem nada, e como a gente se locomove com a van, não dava para a gente ir, estava muito perigoso, então teve que falar com os responsáveis e tal, e a gente conseguiu só ir 8 horas da noite. E, tipo, isso tudo que acontece, gente, atrapalha muito o nosso cotidiano, a nossa rotina, né, a gente perde várias aulas importantes, né? Ou a gente pega aulas com um tempo reduzido, isso é muito ruim, né? Mas a gente vai levando isso, né? Levando isso porque é a vida, né, gente? Os pessoas que moram em periferia, a gente tem que, que se acostumar com essa rotina, sabe? Porque a gente não sabe quando vai ter ou quando não vai ter, sabe? A gente não está informado e também é a nossa segurança, né, gente? Visitamos a exposição Nossa Vida Banto aqui no mar. A primeira coisa que nos chamou a atenção foi o clima mais escurinho da sala. Deixou o clima mais misterioso e muito imersivo. A exposição mostra como a cultura banto vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A palavra banto significa literalmente pessoas. Muitos dos africanos que vieram do período colonial aqui no Brasil são esses povos. Então, muito do nosso jeito de falar, do nosso jeito de dançar, de comer, vem deles. E é muito doido perceber isso, porque muitas palavras que a gente usa no nosso cotidiano vêm do banto, como dengo, caçula, cafuné, e entre outras. Foi uma experiência muito legal, muito imersiva, que a gente adorou conhecer, que a gente sempre, quando tem vontade, a gente vem visitar essa exposição, porque marcou muita gente. Visitamos a exposição Dono do Mar, dentro do Museu de Arte do Rio, do artista Primo da Cruz. A exposição tem uma mistura de realidade, imaginações e sonhos. São mais de 50 obras e cada obra traz um pedacinho de sua história. E o documentário foi muito marcante, porque mostra como a arte entra na sua vida como uma forma de resistência. Essa história nos faz refletir como é viver uma outra realidade. Na nossa visita ao Museu da Manhã, que ocorreu no dia 21 de agosto, foi algo diferente e tranquilo, pois tivemos uma visita mediada, e com alguém acompanhando e explicando tudo fica muito mais fácil de entender. Parecia estar vendo coisas minimalistas e futuristas, sem contar a exposição dos tecidos flutuantes, que passa muitas narrativas com apenas 2 objetos. Fomos muito bem recebidos e, no geral, o museu agrega muito em cada um de nós. A Arte Rio é uma feira que reúne diversas galerias e artistas de todo o país. A Arte Rio ocorre na Marina da Glória. A Marina se localiza no bairro da Glória, que fica localizada na Zona Sul Carioca. Lá na Arte Rio, a gente viu um monte de obra de arte. Aí aqui no museu a gente também viu um monte de obra de arte também. Só que bate aquela dúvida, quanto que custa essa obra? Como que a pessoa compra e tal? A gente queria muito saber da logística e nas galerias a gente pôde tirar essas dúvidas. E também artistas que a gente acompanha, como o Hatch BK, compram suas obras lá também. Quando fizemos a visita à Biblioteca Nacional, fomos guiados pelo Matheus, que explicou tudo super bem, mesmo com o pouco tempo que a gente tinha. O que mais gostamos foi saber como eles cuidam e conservam os livros antigos e ver as obras raras que só existem lá. Também achamos muito interessante conhecer um pouco da história do prédio, que é muito bonito e que tem uma arquitetura impressionante.
e cheias de detalhes que contam parte da história do Brasil. E saber que pessoas importantes também já frequentaram aquele local deixou tudo ainda mais especial. Foi uma visita muito legal e cheia de descobertas. Oi, gente! Eu vim falar sobre o Museu de Arte Moderna, que é mais conhecido como MAM. Vou falar por todos os percusseiros, que foi uma experiência muito boa sobre várias coisas. Inclusive, embaixo do museu tem uma área de ensaios de dança, né, que faz um eco alto. Então é bom para ensaios de dança ou de escola de samba. E eu achei muito interessante. Dentro do museu tinha várias pinturas, lá tinha uma exposição sobre luzes, né? Linda, eu acho, é bem diferente do que a gente vê. E assim, isso mostra que o museu não é só de artes antigas, também tem artes de tecnologia, vários tipos de arte, pinturas, que são bem interessantes. No dia 27 de outubro, fomos ao Museu do Flamengo e lá o Fernando nos contou várias curiosidades e coisas legais sobre o clube. A visita ao Museu do Flamengo já era uma ideia nossa e o percurso nos abraçou. Foi uma experiência ótima e cheia de aprendizados. A visita foi bem legal e interessante porque conseguimos ver uniformes antigos, troféus e tem muitos espaços interativos para o público. Meu nome é Karen Cristina, eu tenho 21 anos e hoje eu vou falar da experiência que o Percursos Formativos teve dia 13 de novembro visitando o Museu do Pontal. O Museu do Pontal é um museu muito abrangente, cheio de cultura da arte popular brasileira. Tem tanto uma área externa com o jardim e as artes, quanto uma área interna. O Museu do Pontal é considerado o maior e mais significativo museu de arte popular brasileira e por isso foi muito bom o Percursos ter nos proporcionado essa experiência. Quando a gente entrou no Percursos Formativos, ninguém sabia exatamente o que vinha pela frente. Mas desde o primeiro dia, ficou claro que esse projeto seria mais do que aulas. Seria uma experiência de vida, um encontro com a arte, com a cidade, com novas formas de enxergar o mundo. O Museu de Arte do Rio deixou de ser só um museu para virar um espaço onde a gente pode se reconhecer. Cada visita, cada conversa e cada atividade abriu caminhos que antes pareciam distantes e mostrou que a cultura também pertence a nós. A gente aprendeu sobre curadoria, pesquisa, museologia, montagem, comunicação, produção cultural e tantas outras áreas que fizeram a gente entender o tamanho desse universo dentro do museu. Mas mais do que tudo, aprendemos que nossos territórios também produzem potência. O Percursos Formativos fez a gente perceber que existe espaço para a gente em lugares que antes pareciam inacessíveis. Foi o convite para ocupar, experimentar, sonhar e se enxergar dentro do mar e dentro das cidades. Durante o processo, a gente descobriu o que acontece por trás de uma exposição, como um projeto nasce, como a cultura é construída coletivamente. Cada encontro foi uma chance de crescer e ampliar o nosso repertório. Mas o mais importante foi a confiança. O projeto mostrou que, com a oportunidade, a gente consegue ir muito mais longe. E que o futuro pode estar na arte, na educação, na cultura e na produção. Ou em qualquer caminho que a gente escolha seguir. Nesse percurso, a gente também criou laços, amizades, parcerias, risadas e conversas que vão ficar para além do curso. Isso tudo faz parte do que a gente leva daqui. O que a gente viveu no mar não acaba aqui. As habilidades que aprendemos, as experiências que tivemos e as portas que foram abertas continuam com a gente e vão acompanhar nossos próximos passos. O Percursos Formativos foi uma caminhada de descobertas e transformações. A gente agradece a toda a equipe e também a nós mesmos por termos acreditado. O curso termina, mas o Percursos continua, agora dentro de cada um de nós.